É isso aí, rapaziada. Mais uma sexta-feira, mais uma aulinha de revisão para a ESA e para a SpaceX. E a aulinha de hoje, progressão geométrica. Na última aula a gente falou sobre progressão aritmética, fizemos uma revisão ali sobre equações também, falamos sobre relações gerais, um monte de coisa. Então, se você não viu a última aula aí, cara, já corre aí, confere a última aula, tem muito conteúdo já. Então, a gente vai partir agora para a nossa aulinha de progressão geométrica, vai acabar revisando um pouco ali de progressão aritmética e de alguns outros assuntos aí também ao longo da aula, beleza? Cara, a primeira coisa que você tem que saber de progressão geométrica é a definição. Qual é a definição de progressão geométrica? E tá aí, definição. Uma sequência é definida como progressão geométrica, a gente também chama isso de PG, quando cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado uma constante, que denominamos de razão da progressão geométrica. Essa razão a gente chama por uma letrinha Q. Pode chamar de qualquer coisa, mas na matemática é comum a gente chamar de Q. Então, calma aí. Deixa eu entender o que é uma progressão geométrica. O que é uma sequência definida como uma progressão geométrica? Que o próximo termo é sempre o termo anterior multiplicado por uma razão. Que razão é essa? É um valor, é um número, beleza? Como é que eu escrevo isso matematicamente? Se liga só. O meu segundo termo, representado aí por um B2, é igual ao meu primeiro termo, representado por um B1, vezes a razão. Então, olha só, o próximo termo é igual ao termo anterior vezes uma razão. O meu terceiro termo, que a gente representou aí por B3, é igual ao meu termo anterior. Quem é o termo anterior? B2, vezes a mesma razão. O meu quarto termo é igual ao meu termo anterior. Quem é o termo anterior? B3, vezes uma razão, que é o quê? Essa razão é constante, é igual para todo mundo. Até o meu enésimo termo. Então, o meu enésimo termo é igual ao meu termo anterior, Bn menos 1, vezes uma razão. Muito simples, muito tranquilo. Cara, você consegue me dar um exemplo com número? Claro, vamos dar um exemplo aqui. Olha essa sequência, olha essa sequência. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tá vendo essa sequência de números? Repara que interessante. Quem é o 4? O 4 não é igual ao meu termo anterior, que é 2, vezes um número. Que número é esse? Vezes 2. Ah, então é o meu termo anterior, que é o meu B1, vezes um valor, que é a minha razão. Quem é o 8? O 8, se isso aqui for uma progressão geométrica, tem que ser igual ao meu termo anterior, que é o 4, vezes a mesma razão, que é o 2. 4 vezes 2 é 8, show de bola. Esse aqui é o meu B2 e o 2 é a minha razão. Quem é o meu 16? Se isso for uma progressão geométrica, tem que ser igual ao meu termo anterior. Quem é o termo anterior? 8. Vezes uma razão. Que razão é essa? 2. Ah, 8 vezes 2 é 16. Então, ó, 8 é o meu B3 e 2 é a minha razão. E assim por diante. Se você reparar, o próximo termo é sempre o termo anterior vezes o quê? Vezes 2. Então, 8 é 4 vezes 2, 16 é 8 vezes 2, 32 é 16 vezes 2, 64 é 32 vezes 2 e assim por diante. Então, nós conseguimos falar o seguinte, que isso é uma progressão geométrica cujo primeiro termo é igual a 2 e a minha razão também é igual a 2. Show de bola? Tranquilo? Então, isso é uma sequência definida como progressão geométrica. O próximo termo é sempre igual ao termo anterior multiplicado por uma razão. Show de bola? Visto isso, olha que legal. A gente consegue chegar na fórmula do termo geral da progressão geométrica. Lá na última aula, a gente falou sobre o termo geral da progressão que? Aritmética. Agora a gente vai falar sobre o termo geral da progressão geométrica. E olha só que interessante. Escrevendo os termos igual nós fizemos ali no último slide, se liga só, escrevendo os termos igual nós escrevemos no último slide, tá aqui, igualzinho, como a gente escreveu. O que a gente pode fazer com esses termos? Olha só que interessante. Lá na progressão geométrica, na progressão aritmética, melhor dizendo, lembra que a gente somou esses termos? Agora, na progressão geométrica, vamos multiplicar esses termos. Multiplicar, é isso mesmo. Então, todo o lado esquerdo da equação nós vamos multiplicar
e todos os elementos do lado direito da equação nós também iremos multiplicar. Quando nós multiplicamos, tu concorda comigo que esse B2 cancela com esse B2 aqui? Esse B3 vai cancelar com esse B3 aqui, porque eu tenho sendo multiplicado dos dois lados, então vai cortar. Esse B4 vai cortar com o B4 aqui, o Bn-1, seguindo a sequência de corte, vai cortar com o Bn-1 aqui. No final das contas, vai sobrar o quê? Bn é igual ao primeiro termo vezes uma multiplicação gigantesca das minhas razões. Uma multiplicação gigantesca das minhas razões. E aí, quantos termos tem das razões sendo multiplicados? Se você observar, nós temos n-1 termos. Então, o meu termo geral da progressão geométrica em função do meu primeiro termo, da razão e do número de termos, fica que o meu Bn, ou seja, o meu enésimo termo, é igual ao meu primeiro termo vezes a razão elevado ao número de termos menos 1. Então, essa fórmula aqui, isso aqui tem que decorar. Ah, não consigo decorar isso. Você vai ter que demonstrar na hora da prova essa fórmula, tá bom? Mas como você vai treinar bastante isso, você vai perceber que essa fórmula vai ficar muito fácil na sua mente. Então vai ser uma coisa que naturalmente, com os próprios exercícios, já vai entrando na sua cabeça. Tranquilo? Show de bola? Ah, cara, você consegue me dar um exemplo? Claro, consigo. Vamos pegar aqui ó, a mesma sequência anterior, um exemplo numérico, né? Quando a gente fica olhando assim, só para a álgebra do problema, às vezes fica meio difícil de assimilar as coisas. Mas vamos pegar aqui um exemplo numérico. Então, a gente sabe que essa sequência é uma progressão geométrica. Que sequência? 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. E olha só que interessante. Esse meu 2 aqui é o meu primeiro termo. Ah, o meu primeiro termo é o 2. Eu sei que a minha razão também é 2. Por que a minha razão é 2? Porque o próximo termo é sempre o termo anterior multiplicado por 2. Então, 4 é 2 vezes 2, o 8 é 4 vezes 2, como a gente viu, e assim por diante. Se eu te perguntar, cara, qual é o quinto termo dessa sequência? Quem eu quero saber? O meu B5. Quem é o meu B5? Se a gente olhar ali para a sequência, fica fácil. O meu B5 ele é 32. Mas se aquele 32 não tivesse escrito, como é que eu determinaria esse B5? Ah, eu sei que existe uma fórmula, que é o termo geral da progressão geométrica, que eu consigo descobrir qualquer termo daquela progressão em função do número de termos, o primeiro termo e a razão. Que fórmula é essa? Ah, o Matheus me falou lá na aula de PG que é Bn é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado ao número de termos menos 1. Qual é o número que eu quero? Qual é o termo da sequência que eu quero? Eu quero o meu quinto termo. Então, n é igual a 5. Consequentemente, o meu B5, ou seja, no lugar de n eu coloco 5, é igual ao meu primeiro termo vezes a minha razão. Quem é a razão? 2. Qual é o número de termos? 5 menos 1. Então, o meu quinto termo, que é o meu B5, é igual ao meu primeiro termo vezes a minha razão elevado a 4. Quem é o meu primeiro termo? 2. Ah, então o meu quinto termo é igual a 2 vezes 2 elevado a 4, que é a mesma coisa que 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, vezes 2 dá 32. Ah, show de bola! Então o meu quinto termo é igual a 32. E você pode fazer isso para qualquer termo dessa sequência. Show de bola? Tranquilo? Aqui foi só um exemplo muito simples, um exemplo numérico, para você ver a aplicação da fórmula do termo geral da PG. Show de bola? Visto isso, estou indo rápido aqui, galera, porque a ideia é que isso aqui seja uma aula de revisão, tranquilo? Então, o meu foco maior dessa aula, e assim como tem sido nas últimas aulas, será a aplicação do conhecimento nos exercícios que caíram nos concursos, tranquilo? Então, por isso que a teoria a gente está dando uma passada mais rápida aqui, porque isso aqui é uma aula de revisão. Show de bola? Se isso aqui fosse uma aula desde o zero, né? Se a gente estivesse abordando esse assunto pela primeira vez, aí seria muito mais devagar, muito mais bem explicado, traria muito mais exemplos mais simples como esse daqui, mas como a ideia é ser uma aula de revisão, a gente está correndo um pouco mais na teoria para conseguir dar um foco maior nos exercícios, beleza? Então vamos lá. Uma coisa que também a gente viu lá na progressão aritmética, soma dos n primeiros termos. Agora na PG, soma dos n primeiros termos de uma PG, de uma progressão geométrica.
Agora eu quero somar os termos. Quero somar os termos. Como é que eu somo esses termos aqui? Olha só que interessante. Né? A gente tem uma sequência de uma progressão geométrica com os termos B1, B2, B3, B4, B5, B6 até o Bn. E eu quero somar esses termos. Como é que a gente faz isso? Existe uma formulinha pronta, que é a formulinha da soma dos termos de uma PG. A soma dos termos de uma PG é B1, que é o primeiro termo, que multiplica Q elevado a n menos 1, todo mundo dividido por Q menos 1. Então, é o primeiro termo vezes a razão elevado ao número de termos menos 1, todo mundo dividido pela razão menos 1. Caramba, cara, que fórmula esquisita. Pois é, como eu falei, quando você tá ali praticando, fazendo os exercícios, né, fazendo conta pra caramba, cara, essas coisas aqui acabam ficando na sua mente. De tanto exercício que você vai fazendo, de tanto que você vai usando essa fórmula aqui, isso acaba ficando naturalmente gravado na sua cabeça. Você não tem que ficar ali decorando as coisas, tá bom? Mas um bizu que eu deixo sempre pra galera é o seguinte: pega essas fórmulas dessas matérias, né, desses assuntos que são importantes e coloca lá no teu bisuário. Então você vai abrir teu bisuário lá, PA. Pô, deixa eu ver aqui como é que é o soma dos N termos de uma PA. Como é que é uma PG? Soma dos N termos de uma PG, termo geral da PG. Também é uma outra fórmula ali, né, um outro jeito de você acabar decorando essas informações, beleza? Mas você vai perceber que com a prática dos exercícios isso fica algo muito natural. E vou trazer uma coisa interessante aqui, que eu sei que na hora ali da prova você não vai ter que ficar demonstrando nada. É interessante você já chegar com isso daqui decorado. Mas vou trazer aqui a demonstração da onde que vem essa fórmula. Lembra que eu já falei para vocês? Cara, eu acho muito maneiro quando o aluno ele fica não só naquele rasinho, né? Ah, deixa eu só decorar essa formulinha aqui. E ele se aprofunda em alguns assuntos que são relevantes. Porque pode ser que às vezes na hora da prova tu esqueça, cara, essa fórmula. E aí, esqueceu a fórmula, vai perder a questão? Não. Você tem um outro recurso, que é o recurso da demonstração. É claro que existem coisas que são muito complexas de serem demonstradas, que exigem um conhecimento já de cálculo, né? Exigem já um conhecimento mais avançado. Mas coisas que são mais simples de serem demonstradas, eu acho interessante trazer aqui para aula, para que você tenha mais recursos para utilizar na hora da prova. E olha só que interessante, como é que a gente chega nessa fórmula? Vou botar a demonstração dela aqui. O nosso objetivo, qual é o nosso objetivo? É determinar o nosso Sn, que é a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. E quem é essa soma, né? Eu sei que o meu Sn é igual ao primeiro termo, mais o segundo termo, mais até o nosso enésimo termo. Ah, show de bola. E o que a gente viu? Lembra que a gente viu a fórmula do termo geral da progressão geométrica? Onde eu consigo escrever cada termo da minha progressão em função do primeiro termo, da razão e do número de termos? Ah, a gente viu isso daí. E olha que legal, como é que eu consigo escrever o meu B2? Como fórmula do termo geral da progressão geométrica. É o meu primeiro termo vezes a minha razão elevado ao número de termos, que é 2 menos 1. Quem é o meu terceiro termo? A é o meu primeiro termo vezes a minha razão elevado ao número de termos menos 1. Quem é o meu quarto termo? A é o meu primeiro termo vezes o número de termos elevado vezes a razão elevado ao número de termos menos 1. Quem é o meu enésimo termo? É o meu primeiro termo vezes a razão elevado ao número de termos menos 1. Show de bola. Vamos substituir B2, B3 até Bn por essa fórmula aqui, utilizando o termo geral da PG? Vamos fazer isso? Você vai entender por quê. Ah, então a minha soma, né, pode ser escrita como B1 mais, quem é B2? B1 vezes a razão. Quem é B3? B1 vezes a razão ao quadrado. E assim por diante até o nosso enésimo termo, que é o meu B1 vezes a razão elevado a n menos 1. Show de bola? Tranquilo? O que eu fiz? Só substituir B2, B3 até Bn utilizando a fórmula do termo geral da progressão geométrica, em função do primeiro termo, da razão e do número de termos. Tranquilo? Show de bola? Beleza, então. Então, cara, vou dar um destaque nessa equação aqui, vou falar que é a nossa equação 1. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a razão pela equação 1. Multiplicar toda ela. Quando eu quero multiplicar uma equação, para eu não mudar o valor dessa equação, eu tenho que multiplicar essa equação pelo mesmo valor de ambos os lados, certo? Então, ó, a razão vezes a soma tem que ser igual a razão vezes tudo que está lá do outro lado. Então, vai ser a razão vezes o B1. Eu já vou colocar de um jeito mais esperto. B1 vezes a razão
mais B1 vezes a razão é B1 vezes a razão ao quadrado, mais B1 vezes a razão ao quadrado vezes a razão é a razão ao cubo. Você está entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou pegando cada termo da minha progressão geométrica, cada termo multiplicando pela razão, multiplicando pela razão, multiplicando pela razão. E lá, por fim, também multiplicando pela razão. E multipliquei aqui o SN pela razão. Multipliquei todos os termos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da equação, tá ok. Isso significa que eu não alterei o valor da minha equação. Posso fazer isso sem problema algum. Show de bola? Até o nosso último termo, que fica B1 vezes Q elevado a N. Q elevado a N. Porque Q elevado a N menos 1 vezes Q repete a base, soma os expoentes. N menos 1 mais 1, Q elevado a N. Tranquilo? Show de bola? E a gente chegou agora na nossa equação 2. Olha que interessante. Vamos fazer o seguinte. Vamos subtrair as equações. Equação 2 menos a equação 1. Vamos ver o que vai dar? Quando a gente subtrai. Repara bem. Quando a gente subtrai, cara, você concorda comigo que todos os termos da primeira equação ficam negativos? Então fica menos aqui, menos. Isso aqui vira um menos, 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 menos. E o último, e a nossa segunda equação é tudo positivo. Então, repara só, vê se você concorda comigo, que quando a gente está subtraindo uma equação da outra, esse B1 vezes Q corta com esse B1 vezes Q. Esse B1 vezes Q ao quadrado corta com esse B1 vezes Q ao quadrado. Esse B1 vezes Q ao cubo vai cortar com o B1 vezes Q ao cubo. Esse B1 vezes Q elevado a N menos 1 vai cortar com esse cara aqui, que é um B1 vezes Q elevado a N menos 1. O que vai sobrar para a gente? No lado esquerdo vai sobrar Q vezes Sn menos o nosso Sn. E do lado direito vai sobrar B1 que multiplica Q elevado a N menos B1. Olha que maravilha. O que eu consigo fazer do lado esquerdo? Colocar Sn em evidência. Vai ficar multiplicando Q menos 1. E do lado direito, colocar B1 em evidência. Vai ficar multiplicando Q elevado a N menos 1. Passa esse Q menos 1 lá para baixo, fica que o nosso Sn, ou seja, a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, é igual ao meu primeiro termo vezes a razão elevado ao número de termos menos 1 sobre Q menos 1. Show de bola? Está aí demonstrado como que a gente chega nessa fórmula. Muito simples. Peguei a equação, multipliquei por Q, coloquei todos os termos na forma do termo geral da PG, isso fiz uma subtração. A gente vai chegar nesse resultado. Uma demonstração muito tranquila, né? Não envolve conhecimento de cálculo, não envolve conhecimentos mais aprofundados. É simplesmente uma manipulação algébrica para chegar onde a gente quer. Mas, repito, na hora ali, né, dos exercícios, na hora da prova, é interessante você já chegar com esse resultado decorado, para você não ficar perdendo tempo. Beleza? Show de bola? Mas quis mostrar aqui para que você tenha um pouco mais de recurso quando você chegar na hora da sua prova. Então, bora continuar. Uma outra coisa interessante também, cara, quando a gente fala de PG, é o produto dos n termos de uma PG. Então, eu tenho ali uma progressão geométrica, uma sequência. Eu quero determinar o produto desses termos. Então, B1 vezes B2 vezes B3 até o Bn. Como é que a gente determina isso? Existe uma formulinha pronta que é o produto dos n primeiros termos de uma PG é igual ao primeiro termo da PG, ou seja, o meu B1 elevado a n vezes a razão elevado a n que multiplica n menos 1 sobre 2. Beleza? Como é que a gente chega nisso? Mais uma vez, na hora da prova, é interessante tu já chegar com isso decorado, mas vou trazer aqui a demonstração para que você tenha um pouco mais recurso na hora que você for fazer a prova e se tornar ali o quê? Um candidato diferenciado. Né? Eu consegui todas as minhas aprovações e tudo ao longo dessa caminhada aí de aprovação nos concursos, porque eu não ficava só no raso, eu buscava ser um candidato diferenciado. Então, quando eu vi uma situação dessa daqui, opa, por que tem essa fórmula aí? Como é que eu consigo chegar nessa fórmula? É algo muito complexo que foge ao meu campo de atuação aqui, como concurseiro? Uma coisa que só vou ver lá dentro do IME? Ah, não, é uma demonstração muito simples. Pô, então vale a pena eu aprender, porque eu tenho mais recurso para empregar ali na hora da prova, caso necessário. Beleza? Olha que interessante, uma estratégia muito parecida com a estratégia anterior. Eu vou colocar todos os termos dessa progressão geométrica na fórmula do termo geral da PG, ou seja, em função do primeiro termo, da razão e do número de termos. A gente viu que o nosso B2 é igual ao meu B1 vezes a razão. A gente viu que o nosso B3 é igual ao nosso B1 vezes a razão ao quadrado. A gente viu que o nosso B4 é igual ao nosso B1 vezes a razão ao cubo. E assim por diante.
até o nosso Pn, que é igual ao nosso primeiro termo, vezes a razão elevado a n menos 1. Tranquilo? Show de bola? Lembra disso aí? A gente acabou de ver isso. E aí, cara, vamos substituir B2, B3, B4, Bn por essas fórmulas aqui. Então, o meu produto vai ser igual ao meu primeiro termo, que é o B1, vezes... Quem é o segundo termo agora? B1 vezes a razão. Quem é o meu terceiro termo? B1 vezes a razão ao quadrado. Quem é o meu quarto termo? B1 vezes a minha razão ao cubo. E assim por diante até o nosso enésimo termo. Beleza? Então, cara, se você reparar bem, olha só que interessante. Quantas vezes B1 aparece? Ele aparece N vezes, porque tem N termos. Ah, então eu consigo... O meu Pn, ele é B1 vezes B1 vezes B1. Isso daqui N vezes. Ou seja, tem N números aqui, né? N vezes. E olha só quantas... Olha para a razão. Quantas vezes ela aparece? Olha para a razão. Aparece Q elevado a 1, Q elevado ao quadrado, Q elevado ao cubo. E assim por diante. É ou não é? Então tem a minha razão que é Q vezes Q elevado a 2 vezes Q elevado a 3 até Q elevado a N menos 1. Sim ou não? Então tem N menos 1 termos. Então essa sequência aqui, essa multiplicação tem N menos 1 termos. Vou substituir esse vezes aqui por termos, tá? Só para ficar matematicamente mais aceitável. Então tem N termos. Como é que eu faço agora esse produto? Presta atenção, o meu Pn, olha para o B1. Ah, basta repetir a base não é igual para todo mundo, e somar os expoentes. 1, 1, 1. Então é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, N vezes. Então é 1 vezes N. Ah, então é B elevado a N. B1 elevado a N. E esse produto aqui, Q elevado a 1 vezes Q elevado a 2 vezes Q elevado a 3, cara, que negócio é esse? Lembra, como é que a gente multiplica coisas que têm a mesma base? Repete a base e soma os expoentes. Como é que é a soma dos expoentes? 1 mais 2 mais 3 mais 4 até N menos 1. E aí vai aqui uma observação. Quem é 1 mais 2 mais 3 até N menos 1? Fala pra mim, quem é esse cara? Esse cara aqui é uma progressão aritmética, ou melhor, é a soma de uma progressão aritmética cujo primeiro termo é 1 e a minha razão é igual a 1. Isso aí a gente viu lá na última aula. Ah, caramba, que interessante. E como é que é essa soma? Não vou me ater aqui a ela, porque a gente viu isso lá na última aula, vai ser exatamente n, que multiplica n menos 1 sobre 2. Beleza? Tranquilo? Zero estresse? Então, vamos embora. Então, meu Pn vai ser igual a B1 elevado a n vezes Q elevado a n, que multiplica n menos 1 sobre 2. Safo? Beleza? Tranquilo? Então tá aí demonstrada a formulinha. Na hora da prova, já recomendo que você decore isso daqui, né? Caso seja perguntado, você já lança a mão dessa fórmula aqui, não perde mais tempo. Show? E uma outra coisa importante, cara, talvez nessa ideia de soma, de PG e tal, seja uma das coisas que... Não vou falar que é a mais importante, mas quando aparece não costuma ser difícil. Então, por isso, é obrigação tua acertar, né? Eu falo que o aluno, cara, que ele é aprovado, principalmente nos concursos de hoje, que estão muito concorridos, é aquele aluno que acerta as questões fáceis e as médias. Por quê? Cara, se eu perder uma questão num concurso com, sei lá, 100 mil inscritos, 200 mil inscritos, 30 mil inscritos que seja, cara, você pula 1000 classificações, 2000 classificações. Então, questões fáceis e médias é obrigação do aluno acertar. E quando cai isso daqui, às vezes a galera perde a questão porque não lembra da fórmula. Olha que interessante, cara. Então, às vezes uma questão extremamente simples, que é uma fórmulazinha tacada, uma questão que na grande maioria não tem lá tanta dificuldade, quando cai esse assunto, que é soma de progressão geométrica infinita, e a galera às vezes erra porque
esquece da fórmula ou nunca viu isso daqui, enfim. Então preste atenção nisso daqui, porque isso aqui é importante. Soma geométrica infinita. Quando nós temos uma progressão geométrica, onde a minha razão ela está entre 0 e 1, então quando nós temos uma progressão geométrica onde a minha razão ela está entre 0 e 1, essa minha progressão geométrica eu consigo fazer a soma de infinitos termos dela. Dá um exemplo? Por exemplo, uma progressão geométrica da forma 1, meio, 1/4, 1/8, 1 sobre 16, 1 sobre 32. E eu falo para você, o enunciado tem que falar que essa progressão geométrica é infinita. Então ela vai decrescendo, ó, infinitamente. Qual é o enésimo termo? Não existe, porque ela é infinita, tá bom? Então vai chegar em algum ponto lá que vai ter 1 sobre 2 elevado a n e vai continuar, porque essa é uma progressão geométrica o quê? Infinita, vai para o infinito. Tá vendo que essa progressão ela tá descendo? Né? Então 1, meio, meio é menor do que 1. 1/4, 1/4 é menor que meio. 1/8 é menor que 1/4 e assim por diante. Quando isso acontece, né, e a nossa razão, nesse caso, se você observar, é meio. Por que é meio? Porque o próximo termo é sempre o termo anterior multiplicado por meio. Então a minha razão da progressão é meio. Nós temos aqui uma progressão geométrica infinita. E esse é um caso que nós conseguimos somar esses termos. Caramba, eu consigo somar infinitos termos? Sim, consegue, tá bom? E esse é um caso que cai nos concursos, tanto na ESA quanto na SpaceX, quanto na Escola Naval, na AFA, Nefon, no IME, no ITA. Então você consegue, nesse caso onde a razão está entre 0 e 1, somar infinitos termos numa progressão geométrica infinita. Beleza? E como é que é a fórmula disso? B1 sobre 1 menos Q. Primeiro termo sobre 1 menos a razão. Acabou. Acabou. Beleza? Tranquilo? Então, tá aí. Ah, como é que demonstra isso daqui? Vamos trazer aqui uma demonstração. Lembra como é que é a soma dos termos? Lembra como é que é a soma dos termos? B1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Sim ou não? Ah, então eu sei que a minha soma dos termos de uma progressão geométrica é o primeiro termo que multiplica a razão elevado ao número de termos menos 1 sobre a razão menos 1. Tá, beleza, mas isso aí é para um número limitado de termos, né? A princípio. Vamos substituir a razão lá no nosso numerador. Ah, isso aqui é o meu primeiro termo, vezes a minha razão, que é meio, elevado a um número de termos menos 1. É ou não é? Só melhorar isso daqui. Show. Tudo isso sobre... Vou deixar aqui isso como Q mesmo, não vou substituir o meio, sobre Q menos 1. Se você reparar, cara, esse N aqui, esse N, é um número que é muito grande. É infinito. Sim ou não? Então é 1000, 1 milhão, 1 bilhão. É um número infinito. Um número muito, 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 muito grande. Se, observa só, trazer aqui uma observação. Vê se tu concorda comigo. Se esse N aqui, ó, ele é um termo muito alto, um termo muito grande, você concorda que essa razão aqui, 1 sobre 2 elevado a um número muito grande, está se aproximando de zero? Exemplo, 1 sobre 2, 0,5. Agora imagina 1 sobre 2 elevado a 1000. Cara, isso aqui vai ser 0,000000000 alguma coisa. Beleza? Infinitos zeros. Então, quanto maior for o meu n, mais essa razão, 1 sobre 2 elevado a n, se aproxima de zero. Mais essa razão se aproxima de zero. Formalmente, na matemática,
Não é o caso trazer isso aqui, tá? Mas formalmente na matemática, isso aqui é uma ideia de limite. Então, formalmente lá na matemática, o limite de 1 sobre 2 elevado a n, com n tendendo a zero, ou melhor, com n tendendo a infinito, positivo, é igual a zero. Tá bom? Então, formalmente é isso daqui. Mas, informalmente, eu falo para você desse jeito meio intuitivo, pô, pega 1 dividido por um número muito alto. 1 dividido por um número muito alto. Isso aí vai ser 0,0000000. Isso não é quase zero? Ah, então se esse número for um cara tipo infinito, muito alto, então esse cara vai ser muito próximo de zero. O que isso significa? Que quando eu aumento o valor desse n, toda essa minha razão aqui vai a zero. Então quem sobra? B1, que multiplica menos 1 sobre Q menos 1. Multiplica por menos 1 em cima e embaixo. A minha soma vai ser igual a B1 sobre 1 menos Q. Então tá aí demonstrado pra gente. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Então, mais uma vez, pô, é o caso ficar demonstrando isso na hora da prova? Se você não lembrar da fórmula, é o caso. Se você lembrar, joga a fórmula que vai funcionar do mesmo jeito. Show de bola? Então, cara, fizemos uma revisão bem rápida aqui. Progressão geométrica um pouquinho mais alto que PA, né? Tem mais coisas pra gente ver. Então, o que nós vimos? Tá? Definição, termo geral da PG, soma dos N termos de uma PG, produto dos N termos de uma PG e progressão geométrica infinita. Então, só essas coisas que você precisa saber. Mais uma vez, termo geral, soma dos N termos, produto dos N termos, progressão geométrica infinita. Só isso. Se você souber isso, você resolve qualquer questão de progressão geométrica. Qualquer questão. 4 formulinhas, qualquer questão de progressão geométrica. Então, bora para a nossa primeira questão, para o nosso primeiro exercício, sem enrolação. EAR 2021, dá uma lida aí. Seja a progressão geométrica 24, 36, 54. O enunciado já te afirmou que isso é uma progressão geométrica. O que isso significa? Lembra lá da definição. Que o meu próximo termo é igual ao meu termo anterior vezes uma razão. E essa razão é constante. Ao somar o quinto e o sexto termo dessa PG, tem-se... Olha que legal. Eu não consigo escrever o quinto e o sexto termo em função do primeiro termo, da razão e do número de termos. Lembra do termo geral da PG? Ah, então como é que é o termo geral da PG? Fala que o meu enésimo termo é igual ao meu primeiro termo vezes a minha razão elevado ao número de termos menos 1. Aí vamos olhar para a nossa progressão geométrica? Olha para a progressão geométrica dada aí. 24, 36, 54 e assim por diante. Quem é o nosso primeiro termo? Ah, é o 24. Show de bola. Como é que eu determino a minha razão? Eu sei que o meu termo anterior vezes uma razão tem que ser igual ao próximo termo. Então, 24 vezes uma razão tem que ser o B2, que é o 36. Ah, então a minha razão vai ser igual a 36 dividido por 24, beleza? Dá para dividir por 6 em cima e embaixo. Isso aqui vai ficar 6 sobre 4. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Isso aqui vai dar 3 meios. Ah, então a minha razão da progressão geométrica é 3 meios. Tranquilo? Então, bora continuar. O que ele quer? A soma do quinto e o sexto termo. Quem é o quinto termo? Ah, eu sei que o meu quinto termo, usando a fórmula do termo geral da PG, o meu B5 é igual ao meu B1, que é 24, vezes a minha razão, que é 3 meios, elevado a 5 menos 1. Então, isso aqui é 24, que multiplica 3 à quarta sobre 2 à quarta. Beleza? Tranquilo? Isso aqui, ó, dá pra gente melhorar? Isso aqui é 24 vezes 3 à quarta, tudo isso dividido por 16. Então dá pra gente, por exemplo, dividir por 4 em cima e embaixo. Na real dá pra gente dividir por 8, né? Então isso aqui vai dar 3, dividindo por 8 em cima e embaixo. Isso aqui vai dar 2. Ah, então isso aqui é 3 à quinta sobre 2. Isso aqui é o nosso B5. Beleza. Quem é o nosso B6? Ah, o meu B6, o meu sexto termo, é igual ao primeiro termo
vezes a minha razão elevado ao número de termos, que nesse caso é 6, menos 1. Então, isso aqui é 24 vezes 3 à quinta sobre 2 à quinta. Isso aqui é a mesma coisa que 24 vezes 3 à quinta sobre, vou colocar 16 vezes 2. Então, ó, cancela aqui por 8 em cima, vai dar 3, por 8 embaixo dá 2. Isso aqui dá 3 à sexta sobre 4. Esse aqui é o nosso B6. O que a gente tem que fazer? B5 mais B6. Então, vou trazer aqui para cima, ó. B5 mais B6 é igual a 3 à quinta sobre 2 mais 3 à sexta sobre 4. Beleza? Então, multiplica por 2 em cima e embaixo aqui, multiplica por 1. Deixamos o nosso denominador igual, o denominador vai ser 4. Isso aqui vai ser 2 vezes 3 à quinta mais 3 à sexta. Aí, meu filho, é continha, tá bom? Então, tu faz essa continha aí. Eu vou fazer na calculadora. Por quê? Porque eu já passei, tá certo? Então, é a vantagem. Então, é 2 vezes 3, 5 vezes. Mais 3, 6 vezes. Isso aí vai dar 1.215. Então, tá? Vai ficar 1.215 sobre 4. Mestre, na hora da prova eu não tenho calculadora. Eu sei, se ferrou, tá certo? Pois é, filho. A vida tem que melhorar. Um dia eu também tinha que fazer isso na mão. Hoje eu posso fazer na calculadora. Por quê? Porque eu já passei, tá certo? Você que não passou, treine fazer isso na mão mesmo. Então já é uma dica que eu dou pra galera aí, cara. Tá estudando? Reproduza nos seus estudos a tua realidade da prova. Tá estudando? Na hora da prova tu não tem calculadora. Então faz as contas na mão mesmo. Quando eu era aluno, eu fazia isso, né? Quando eu era candidato ali, eu fazia isso. Hoje em dia, não tenho mais essa necessidade. Então faço na calculadora mesmo. Ó, 2 é AR 2019. Se 1 sobre x é o oitavo elemento da PG, então o valor de x é... Pô, eu quero saber qual é o oitavo elemento da PG. O que eu tenho que usar? Termo geral da PG. Porque eu consigo escrever qualquer elemento da PG em função do primeiro termo da razão e do número de termos. Então já sei de cara. Ele falou de número. Qual é o oitavo termo? Né? Ele falou em termos. Ah, o primeiro termo, segundo termo, quarto termo, milésimo termo. Vou ter que usar a fórmula do termo geral da PG. Mais uma vez, como é que é a fórmula do termo geral da PG? Fala que o meu enésimo termo é igual ao meu primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1. Beleza? Quem eu quero? O oitavo termo. Então eu quero o meu B8. Quem é o meu B8? Para eu saber quem é o meu B8, eu tenho que olhar para a minha sequência, a minha PG, determinar quem é o meu B1 e quem é a minha razão. Olha para a PG. Olha para ela aí. 9, 3, 1 e assim por diante. Ah, o meu primeiro termo, olhar e ver, né? Quem é? É o 9. E a minha razão? Bom, eu sei que o meu primeiro termo vezes a minha razão tem que ser igual ao meu segundo termo. Logo, a minha razão é igual a 3 sobre 9, que é 1/3. Show? Ah, então descobri também que a minha razão é igual a 1/3. Se a minha razão é igual a 1/3 e o meu B1 é igual a 9, eu sei que o meu B8, que é o oitavo termo, é igual ao meu primeiro termo. No lugar de n, eu coloco 8 no lugar de q, eu coloco 1/3, elevado a 8 menos 1. E o meu B1 é 9, né? Então isso aqui vai ficar 9 vezes 1/3 elevado a 7. Beleza? Então, o meu oitavo termo, quem é 9? 3 ao quadrado. Dividido por 3 elevado a 7. Você concorda comigo que isso aqui é 1 sobre 3 elevado a 7 menos 2? Sim ou não? Que é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 5. Vamos lá. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, vezes 3 dá 81, vezes 3 dá 243. Isso aqui é 1 sobre x. Então, quem é o valor de x?
243. Gabarito letra C. Show de bola, tranquilo. Fechou essa daí. É AR 2019. O que ela queria? Que você aplicasse a fórmula do termo geral da PG. Acabou. Agora, olha aí. ESA 2024. Ai, essa prova aí. Teve gente que ficou desesperada, meu amigo. Olhou a prova ali sem nada. Se entregou. Ó, as figuras abaixo foram desenhadas segundo uma progressão geométrica. Seguindo este padrão, qual é a fração que representa a região não sombreada da figura 8? Não sombreada da figura 8. E essa sequência foi desenhada segundo uma progressão geométrica. Cara, olha só. Ele quer a região não sombreada. Não sombreada. Vamos analisar figura por figura? Vamos analisar figura por figura? Então vamos lá. Essa questão, ó. Respira, calma, paciência. Ah, essa questão é difícil. Calma, calma. O desenho é meio esquisito, né? As informações no enunciado são meio esquisitas ali. Mas tem que, nessa hora, cara, ter paciência, calma, lembrar dos fundamentos da base. Que o Matheus falou que eu preciso para resolver qualquer questão de progressão geométrica. Termo geral da PG, soma dos N termos de uma PG, produto dos N termos e preciso da soma infinita de termos de uma PG. Acabou. Com uma razão que está entre 0 e 1. Pô, eu preciso dessas 4 coisas. Olhando para essa questão, o que tu acha que eu vou precisar? Bom, eu acho que eu vou precisar usar a fórmula do termo geral da PG, porque ele está falando em oitavo termo. Ah lá, figura 8. Pô, falou em oitavo termo? Olha a questão anterior. O oitavo elemento. O que a gente usou para o oitavo elemento? Termo geral da PG. Porque ele falou em termo, falou em elemento, termo geral da PG. Seguindo este padrão, qual a fração que representa a região não sombreada da figura 8? Ou seja, do nosso oitavo elemento. Então, se eu tenho que analisar o oitavo elemento, dentro de uma PG, eu tenho que usar a fórmula do termo geral da PG. Então, a princípio, a gente vai ter que usar a fórmula do termo geral da PG. Que fala que o meu primeiro, ou melhor, o meu enésimo termo é igual ao meu primeiro termo vezes a minha razão elevado a n menos 1. Sim, beleza. Vamos analisar figura a figura? Olha a figura 1. Olha a figura 1. A região sombreada, ou seja, que está pintada ali de preto, representa qual porcentagem da figura? 50%, então representa metade. Então lá na figura 1, a minha região sombreada, presta atenção, representa metade da figura. Aí tu olha a figura 2. Olha a figura 2. A minha região sombreada representa quantos por cento da figura? Bom, eu tenho duas regiões sombreadas. E quantas regiões eu tenho ali que não estão sombreadas? Vou destacar aqui em vermelho. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim ou não? 6. Então, na região sombreada, presta atenção, tem duas regiões sombreadas, tenho 6 regiões não sombreadas, mais as 2 regiões sombreadas. Então, qual é a porcentagem de região sombreada? 2, que é a quantidade de regiões sombreadas, sobre a quantidade total que eu tenho, que é 8. Então, isso aqui é 1/4. Então, 1/4 da minha figura 2 é sombreada. Olha para a minha figura 3. Quantos por cento da região sombreada tem? Então, quantos quadradinhos sombreados tem? Tem 4 quadradinhos sombreados. Quantos
quadradinhos não, quantos pedacinhos, melhor dizendo, que é um triângulo, tem na figura. Aí tu fala assim, bom, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadrados, vezes 1, 2, 3, 4 quadrados. Então, eu tenho 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16 quadrados. Só que cada quadrado eu tenho 2 triângulos. Então, 16 vezes 2 eu tenho 32. 32. Então, se eu tenho 32 quadrados no total, tá certo essa conta? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 vezes 4, eu tenho 16 quadrados. Só que cada quadrado eu tenho 2 triângulos, né? Posso dividir ele em 2 triângulos. Então, 16 vezes 2 dá pra gente 32 triângulos. Então, tem uma região sombreada que são 4 quadrados sobre um total de 32. Então, a porcentagem vai ser 1 sobre 8. Beleza? Então, repara só, cara. Com relação às regiões sombreadas, a gente analisou as porcentagens delas, dessas regiões aí, na figura 1, na figura 2 e na figura 3. Olha essa sequência de número, meio, 1/4, 1/8. Tu concorda que da região sombreada, da figura 1 para a figura 2, eu multipliquei por meio? Da figura 2 para a figura 3, eu não multipliquei por meio? Ah, então olha a sequência que eu tenho de região sombreada. Sombreada, preste atenção. A minha figura 1 tem metade da região sombreada. A minha figura 2, 1/4 da região sombreada. A minha figura 3, 1/8 da região sombreada. E assim por diante. O enunciado fala que essa figura segue um padrão de progressão geométrica. Então, as regiões também seguirão um padrão de progressão geométrica, de tal forma que, olha só que interessante, o meu segundo termo é o anterior vezes meio, o meu terceiro termo é o meu anterior vezes meio. Opa, então quer dizer que isso aqui é uma progressão geométrica, cujo meu primeiro termo é meio e a minha razão também é meio. Show de bola? Tranquilo? Vou escrever um pouco melhor aqui. E a minha razão é também meio. Então, o meu oitavo termo, ou seja, a minha figura 8, a minha região sombreada, como é que eu vou determinar? Ah, vai ser o meu B8. O meu B8 é igual ao meu B1 vezes a minha razão elevado a 8 menos 1. Então, o meu B8, que é o meu oitavo termo, é igual ao meu primeiro termo, que é meio, vezes a minha razão, que é meio, elevado a 7. Então, isso aqui é 1 sobre 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 é quem? 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, 32, 64, 128, 256. Então, isso aqui é 1 sobre 256. Então, a minha região sombreada da figura 8, ou seja, que está pintada, é 1 sobre 256. Mas o que o enunciado pede? A região não sombreada. Ele quer a região não sombreada. Então, a minha região não sombreada da figura 8 é 1 menos a região sombreada. Isso aqui dá pra gente 255 sobre 256. Gabarito que? Letra E. Beleza? Pô, questão da ESA aí 2024. É uma questão fácil? Não. Porém, o que a gente precisou usar de termo? O que a gente precisou usar de fórmula da PG? Fórmula do termo geral da PG. Acabou. E analisar as figuras para determinar a razão onde esse sombreamento estava acontecendo, né? Qual é a razão desse sombreamento? Então, quando você para, analisa a figura, você fala assim, cara, é uma questão que de cara parece uma questão muito difícil, mas na hora que você coloca no papel ali, pô, não é uma parada tão aloprante assim, é algo que dá para tu fazer na hora da prova. Beleza? Já subimos um pouco do nível aí. Olha só que interessante, a gente veio de questões mais fáceis, como por exemplo da EAR 2021,
trabalhando termo geral da PG. Uma segunda questão da EAR, tranquila também, sobre termo geral da PG. E chegamos numa questão da ESA, falando só sobre termo geral da PG, mas de um jeito um pouquinho mais difícil. Que tinha que ter uma interpretação um pouco mais apurada ali. Beleza? Mas, mais uma vez, somente termo geral da PG. A gente não usou mais nenhuma fórmula aqui. Agora, olha essa quarta questão CFO-CBMER de 2022. Por que ela tá aqui, né? Se isso aqui é uma revisão ESA SpaceX. Cara, porque isso aqui é uma questão que tem muita cara de, por exemplo, cair na ESA. Olha a questão anterior. Olha a próxima questão. Caramba, matrizes e não sei o que. Você vai ver a questão, você vai entender. Uma questão que poderia, por exemplo, facilmente cair na SpaceX. Então, por isso que isso aqui está na lista, beleza? Como isso aqui é uma fórmula de revisão, né? Uma ideia, né? De ser uma aula de revisão, isso aqui está na lista também. Então, olha só. Os elementos de cada linha e de cada coluna da matriz 5 por 5 a seguir formam progressões geométricas. Você lembra na última aula de PA que a gente viu PA com progressão? Melhor, PA com matrizes? A gente viu isso daí. Bom, por que será que não poderia cair PG com matriz? Pode cair, como caiu no CFO-CBMER de 2022. E ele deu uma matriz 5 por 5 ali, colocou apenas alguns termos, e ele falou que cada linha e cada coluna da matriz formam progressões geométricas, determine o valor de n. E aí, como é que a gente faz isso? Bom, se eu quero determinar o valor de uma progressão, o que eu tenho que usar? Termo geral da PG. Então, quando eu quero determinar valores, né, um número de uma sequência, dado uma progressão geométrica, eu tenho que usar a fórmula do termo geral da PG. Então, a princípio, a gente vai ter que usar isso daí. E ele falou que cada linha e cada coluna da matriz a seguir formam progressões geométricas. Então, vamos com calma. Olha a primeira coluna da matriz. Dá uma olhada nela aí. É uma matriz 5 por 5. O que isso significa? Que as linhas, né, tem 5 elementos e que cada coluna tem 5 elementos também. Então, olha a primeira coluna da matriz. Obviamente tem elementos em branco ali, né? Eu tenho o 2, depois eu tenho um B2, que eu não sei quem é, um B3, que eu não sei quem é, um B4, que eu não sei quem é, e o último termo daquela coluna, que forma uma progressão geométrica, é 12. Então, isso aqui é uma PG. Por quê? Porque cada linha e cada coluna da matriz forma uma progressão geométrica, de acordo com o enunciado. Só que tem 3 termos que eu não conheço: B2, B3, B4. Olha só que interessante, cara. Mas eu sei que o meu B5, pelo meu termo geral da PG, esqueci de colocar ele aqui. Pn é igual a B1 vezes a razão elevada a n menos 1. O meu B5, que é o 12, é igual ao meu B1, que é 2, vezes a minha razão elevado a 5 menos 1. Sim ou não? Ah, então 12 é igual a 2 vezes a minha razão elevada a 4. Ah, então 6, que é 12 dividido por 2, é igual a minha razão elevada a 4. Então, elevando ambos os lados da minha equação a meio, eu sei que raiz de 6 é igual a Q ao quadrado. Beleza? Vou deixar dessa fórmula aqui. Tranquilo, show de bola. E é uma pergunta que eu te faço. Cara, quem é B3? Quem é B3? Quem é B3? Ah, B3 é o terceiro termo de cima para baixo, né? Então, tem o 2, o B2, o B3, que está na mesma linha do N. Quem é o B3? Ah, o B3 é o meu B1 vezes a razão elevado a 3 menos 1. Ah, então o meu B3 é igual ao meu B1, que é 2 vezes a minha razão ao quadrado, que é a raiz de 6. Ah, então o meu B3 é 2 raiz de 6. Vou deixar essa informação guardada, daqui a pouco tu vai entender porque ela é importante. Feito isso, Brasil. Bora olhar a segunda coluna da matriz agora. Melhor, segunda coluna não, né? A quinta coluna da matriz, que é a última, né? A quinta coluna.
Bora olhar para a quinta coluna. Bom, o primeiro termo dela é 24. O segundo termo dela, eu vou falar que é um C2, que eu não conheço. O C3 eu também não conheço. O C4 eu também não conheço. E o último termo dela é 9. Tá vendo? A última coluna, 24, aí tem 3 termos ali que a gente não sabe quem é e o 9. Porém, eu sei que essa sequência é uma progressão geométrica também. Porque toda linha e toda coluna formam uma progressão geométrica. Bom, mas eu sei que o meu último termo é o 9, o quinto termo é o 9, que o primeiro termo é 24. Então, pensa só. O meu C5, que é o 9, é igual ao meu C1, que é o meu 24, vezes a minha razão elevado a 5 menos 1. Ah, então meu C5, que é 9, é igual ao meu C1, que é 24, vezes a minha razão elevado a 4. Dá para a gente melhorar isso daqui? Vamos dividir por 3 de ambos os lados. Então, 3 sobre 8 é igual ao meu Q a quarta, sim ou não? Vamos tirar a raiz quadrada de ambos os lados? Então, 3 sobre 8 dentro de uma raiz quadrada é igual ao meu Q ao quadrado. Então, a minha razão daquela progressão geométrica ao quadrado. Beleza, show de bola. Quem é o meu terceiro termo? O meu C3. Depois você vai entender o porquê que eu quero ele. É o meu C1 vezes a minha razão elevado a 3 menos 1. Ah, então eu posso falar que o meu C3 é igual ao meu C1, que é 24, vezes a minha razão ao quadrado, que é a raiz de 3 sobre raiz de 8. Quem é a raiz de 8? 2 raiz de 2. Ah, então isso aqui, ó, 2 com 24 cancela, sobra 12. É 12 raiz de 3 sobre raiz de 2. Beleza? Esse é o meu C3. Tá aqui. E olha só que interessante. Bora agora olhar. Você vai entender por que eu quis determinar o B3 e o C3. Bora agora olhar para a nossa terceira linha da matriz. Terceira linha, tem a primeira linha, que é 2 e 24, uma segunda linha, uma terceira linha. A terceira linha, ela é formada por B3, que é o primeiro cara ali, 3, um termo que eu não sei, que é o X, um termo central, que é o N, um outro termo que eu não sei, que é o Y, e o último termo, que é o C3. Ah, isso aqui como também forma uma progressão geométrica de acordo com o enunciado, cada linha em cada coluna forma uma progressão geométrica. Olha que interessante. Quem é o meu B3? O meu B3 é 2 raiz de 6. Depois vem o X, que é um valor que eu não sei. O N, um Y, que é um valor qualquer. E o C3, quem é o C3? 12 raiz de 3 sobre raiz de 2. Isso aqui é uma progressão geométrica. Caraca, olha que interessante. Então quer dizer que o meu último termo, que é o 12 raiz de 3 sobre raiz de 2, que é o meu quinto termo dessa PG, é igual ao meu primeiro termo, que é 2 raiz de 6, vezes uma razão elevada a 4. Ah, agora sim. Então olha que interessante. Eu posso fazer que o meu 12 raiz de 3 sobre, passo 2 raiz de 6 lá para baixo. Raiz de 2. Quem é raiz de 6? Raiz de 2 vezes raiz de 3. Vezes um 2 aqui que sobrou. Então raiz de 3 cancela com raiz de 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Vezes 2 dá 4. Divide por 12 dá 3. Então, a minha razão ao quadrado é igual a raiz de 3. Por que isso é importante? Porque agora eu sei que o meu n, que é o meu terceiro termo, é igual ao meu primeiro termo, que é 2 raiz de 6, que é a mesma coisa que 2 raiz de 2 vezes raiz de 3, vezes a minha razão ao quadrado. Ah, então o meu n é 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o próprio 3, vezes 2 dá 6, raiz de 2. Esse é o meu valor de n, gabarito letra B de bola. Safo, cara, olha só que questão interessantíssima. Eu revisaria essa questão se eu fosse você que está aí para fazer a prova da ESA ou a prova da SpaceX. A gente viu na última aula, cara, que caíram questões que envolviam matrizes e progressão aritmética.
Isso aqui é uma questão que envolve matriz e PG. Caraca, por que não pode cair? Tem muita cara de cair. E para você entender melhor esses termos dentro da matriz, se liga só. Vou jogar a matriz aqui de lado. Para você conseguir entender quem são esses caras. Ó, a primeira coluna é essa coluna aqui, ó. E a quinta coluna é essa coluna. Primeira coluna da matriz, ela é formada por 2, B2, B3, B4 e o 12. Assim como eu coloquei aqui em cima, ó. Primeira coluna da matriz, formada por 2, B2, B3, B4 e o 12. Beleza? A última coluna lá, a quinta coluna da matriz, formada pelos elementos 24, um C2 que eu não sei quem é, um C3 que eu não sei quem é, um C4 que a gente também não sabia quem era e o 9. Beleza? Então tá aqui, ó. Quinta coluna da matriz, formada por 24, C2, C3, C4 e 9. Matriz, cara, é um assunto que a gente vai abordar ainda aqui na revisão, tá bom? Então por isso que eu não fiquei muito me apegando a explicar para você quais são os elementos da matriz, explicar o que é uma matriz, enfim, as propriedades da matriz, a separação dos números, por que é uma matriz 5 por 5, né? O que é isso, tal. Não me apeguei a isso, porque isso aqui é uma ideia de revisão. A aula de matriz a gente vai ver ainda. Show? Então eu estava mais focado no caráter da progressão geométrica. Tranquilo? Aí, olha só, a gente pegou a nossa terceira linha. Quem é a terceira linha? Terceira linha, ó, é essa linha aqui. Terceira linha da matriz, formada pelos elementos B3. Eu falei que aqui tem um elemento X, o elemento central que é o N, o Y e o C3. Esse camarada aqui é a nossa terceira linha da matriz, que também representa uma outra progressão geométrica. Tá aqui, ó, terceira linha da matriz. Beleza? Show de bola? Então, dessa forma, você consegue visualizar um pouco melhor o que está acontecendo no problema. Cara, problema lindo, lindíssimo. Tem um trabalho algébrico grande, né? Exige um conhecimento de matriz, fato, tá bom? Se você não tivesse essa visão espacial do que é uma matriz, de como alocar elementos numa matriz, o que significa uma matriz 5 por 5, realmente o problema ficava impossível. Então, por isso que você tinha que já ter um conhecimento prévio sobre matrizes para conseguir desenvolver bem esse problema. Beleza? Mas é um problema, cara, que revisa, vê de novo, pega a solução. Eu sei que às vezes de primeira não é tão simples de você entender, né? Principalmente se você não está acostumado com essas duas matérias, mas com o tempo você vai pegando aí e vai subindo de nível cada vez mais. Show de bola? Então bora para a próxima questão. ESA 2020. Se liga só, dá uma lida aí. E olha que até agora a gente só falou de termo geral da PG. Se 40xy5 e assim por diante é uma progressão geométrica de razão Q, e Q 8 menos A 7 meios e assim por diante é uma progressão aritmética, lembra da última aula? Progressão aritmética. Determine o valor de A. Determine o valor de A. Olha só que interessante. Cara, bora começar analisando a PG. Step by step, passo a passo. Olha a nossa PG que o problema fornece pra gente. 40 x y 5. E assim por diante. Ele falou que isso é uma progressão geométrica. Bom, eu sei que a minha... Dado essa progressão geométrica, o meu primeiro termo é 40 e a minha razão eu ainda não sei quem é. Porém, eu sei que o meu quarto termo da minha PG, ou seja, o meu B4, pela fórmula do termo geral da PG, pode ser escrito como o meu primeiro termo vezes a razão elevado ao número de termos menos 1. Então, o meu 5 é igual ao meu 40 vezes a razão elevado a 3. 5 dividido por 40, mesma coisa que 1 sobre 8. Quem é 8? 2 ao cubo. É a mesma coisa que Q elevado ao cubo. Tirando a raiz cúbica de ambos os lados, a minha razão é igual a meio. Igual a meio. Então, 40 vezes meio, x é igual a 20. 20 vezes meio, 10. 10 vezes meio,
5. Show de bola. Então descobri quem é x, quem é y, descobri todos os termos ali. Ah, minha razão é meio. Agora bora olhar lá para nossa progressão aritmética. Assunto da última aula. Se você não viu, veja, tá bom? Olha para minha PG. Primeiro termo, razão, meio. Segundo termo, 8 menos A. Terceiro termo, 7 meios. E assim por diante. Qual é o valor de A? Aí você lembra lá da última aula do bizu dos 3 termos? 3 termos consecutivos de uma PA. Eu posso falar que o meu termo central é a média aritmética dos termos equidistantes. Então, o meu termo central, 8 menos A, é a média aritmética dos termos equidistantes. Isso aí, bizu da última aula, de cara. Repete a base, somos numeradores, né? Repete o denominador, somos numeradores, vai dar 8 dividido por 2, todo mundo dividido por 2. Então, isso aqui é 8 dividido por 4, que é a mesma coisa que 2. Logo, 8 menos A é igual a 2. Logo, A é igual a 6. Gabarito, letra B. Então, uma questão que estava envolvendo a gente saber o termo geral da PG e também envolvia os conhecimentos de PA, que é o assunto da última aula. Beleza? Tranquilo, essa daí? Isso aí foi mais para dar uma reavivada depois da questão 4, né? Isso aí foi para dar uma respirada. Caramba, voltei a batalhar ali, voltei a viver, né? As últimas duas questões, a questão 4 e a questão 3, foram questões bem mais complicadas. Isso daí foi para dar um ânimo, né? Então vamos embora. Sexta questão, EAR 2021. Dá uma lida aí. Seja A1 o primeiro termo de uma PA de razão 7. Então, opa, mais uma questão envolvendo PA. E também o primeiro termo de uma PG. Caramba, mais uma questão envolvendo PA e PG. Onde é que a gente acabou de ver isso? É essa 2020. Próxima questão é AR 2021. Envolvendo PA e PG. Então, seja um primeiro termo de uma PA de razão 7 e também o primeiro termo de uma PG de razão 2. Para que o oitavo termo da PA seja igual ao quarto termo da PG, o valor de A1 deve ser... Caramba, olha só. Então, ele quer que eu lembre o termo geral da PA, o termo geral da PG, iguale o oitavo termo da PA com o quarto termo da PG, para determinar o valor de A1. Questão braba. Mais uma questão envolvendo PA e PG. Então, vamos começar analisando a PA. Ele fala o seguinte, dado a nossa PA, que A1 é o primeiro termo da PA. Então, vai ter A1, A2 e assim por diante. E ele fala que a razão da PA é 7. Ah, show de bola. E aí, lembra lá como é que era o termo geral da PA? Isso a gente viu lá na última aula. O nosso enésimo termo pode ser escrito como o primeiro termo mais o número de termos menos 1 vezes a nossa razão. Ah, show de bola. Então, quem eu quero? O oitavo termo da PA. Então, o meu A8 é igual ao meu primeiro termo mais 8 menos 1 vezes a minha razão, que é 7. O meu A8, então, vai ser igual ao meu A1 mais 7 vezes 7, que é 49. Então, primeira informação a gente deixa aqui de stand-by. Bora olhar para a nossa progressão geométrica. Ele falou que o nosso A1 é o primeiro termo de uma PA e também o primeiro termo de uma PG. Ah, caramba, então é o primeiro termo de uma PG de razão 2. Como é que é a fórmula do termo geral da progressão geométrica? O meu Bn é igual ao meu B1 vezes a minha razão elevado a n menos 1. Então, o meu quarto termo, ou seja, o meu B4, é igual ao meu A1, que é o primeiro termo, vezes a minha razão, que é 2, elevado a 4 menos 1. Então, o meu quarto termo é igual ao meu primeiro termo, vezes 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, nossa segunda informação. E ele fala o seguinte, qual o valor de A1?
para que o oitavo termo da PA seja igual ao quarto termo da PG. Então, eu tenho que igualar 1 e 2. Então, quero que A8 seja igual a B4. Consequentemente, A1 mais 49 tem que ser igual a 8 vezes A1. Então 7A1 é igual a 49. Quem é A1? 7. Show de bola? Gabarito, letra C. Pô, questão maneiríssima. Questão da EAR envolvendo PA e PG. Mais uma questãozinha envolvendo isso daí. Respirou? Resgatou ali o fôlego, o ânimo, a motivação? Duas questõezinhas aí, ó, para acalmar o coração. Porque agora, meu filho, agora a brincadeira começou a ficar séria. Olha aí, vamos entrar nas nossas últimas 3 questões. 7, 8 e a gente para na questão 9. Deixei as mais difíceis ali, eu diria, para o final. Questão 7, SpaceX 2016. Olha a rataria dessa questão, a sujeira ali, ó. A malícia, meu amigo. É o candidato, já falei, cara, ele tem que ser sujo, ele tem que ser malicioso, ele tem que feder a esgoto, pô, que nem um rato, ó, nadando no esgoto. Entendeu? Não pode chegar bonzinho na prova, não, cara. Cara que chega bonzinho na prova, cara de inocente, entendeu? A prova, ó, corta, decepa, entendeu? Arranca, desgoela. Tem que chegar na malandragem, na rataria, na bandidagem ali, ó. Se ligou? Entendeu? Na sujeira. Olha só. SpaceX 2016. A sequência A1, A2, A3 até o A10. Onde A1 é 3 meios, A2 é 5 meios, A3 é 9 meios e o A10 é 1025 sobre 2. É de tal forma que N, que pertence ao conjunto dos elementos 1, 2 até 10, temos que AN é igual a BN mais CN, onde B1 até B10 é uma PG com B diferente de 0 e de razão Q diferente de 1. Ou seja, o meu primeiro termo é diferente de 0 e a minha razão é diferente de 1. E C1, C2 até o C10 é uma PA constante. Podemos afirmar que a soma A1 mais A2 mais A10 é igual a... Caraca! Li não entendi nada, então lê de novo. Bizu, pô. Às vezes o cara vai pegar a prova ali, normal, você vai pegar a prova. E eu falo isso, cara, porque, por exemplo, eu tava lá estudando pro IME, né? Pro IME e pro ITA. Cara, às vezes tu abre uma prova do IME ali, de segunda fase, tu lê a questão, tu não entende nada, pô. Tu, caraca, eu não tô entendendo nada. O que você tem que fazer? Lê de novo. E lê de novo. E começa a escrever e coloca no papel. Porque as coisas vão se tornando mais fáceis. Normal. Se eu abrisse a prova de segunda fase do IME, olhasse lá e só pulasse aquilo que eu não entendi de cara, eu ia entregar a prova em branco pro corretor. Falar assim, aí, fiscal, toma a prova em branco aí que eu vou embora. Li tudo e não entendi nada. Então calma, calma, não é assim que funciona. Abre a prova ali, pô, não entendi de cara, pô, vou dar mais uma chance, vou ler de novo, vou escrever, vou colocar no papel. O que será que ele tá falando? Deixa eu destrinchar frase a frase do enunciado, para você conseguir ali, ó, elucidar melhor as suas ideias, tá bom? Então vamos ler de novo, olha só. Eu tenho uma sequência, e ele deu os valores de A1, A2 até A10. E ele falou que essa sequência eu consigo escrever com uma soma de 2 números. É isso aí. Então repara só. O meu primeiro termo, o meu A1, eu consigo escrever como sendo um B1 mais um C1. Não é? AN é igual a BN mais CN, onde o N está indo de 1 a 10. O meu A2 eu consigo escrever como sendo um B2 mais o C2. O meu A3 eu consigo escrever como sendo um B3 mais um C3. Um A4 eu consigo escrever como sendo um B4 mais um C4. E assim por diante. Até o meu 10º termo, que eu consigo escrever como sendo um B10 mais um C10. Show de bola? O que eu fiz? Eu peguei ali aquela fórmula genérica, né, de AN igual a BN mais CN, e escrevi para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, até para o 10º, porque nós temos só 10 termos. Show de bola? Até agora só fiz isso, nada demais. Só que o enunciado fala uma coisa interessante. Ele fala uma coisa interessante. Ele fala o seguinte, cara, que o B1, B2 até o B10, então, ó, o B1, B2, o B3, o B4, até o meu B10,
Esses termos em sequência, eles formam uma progressão geométrica. É uma progressão geométrica. Ah, então quer dizer que o meu B1, meu B2, meu B3 e assim por diante até o meu B10, isso aqui forma uma progressão geométrica. O que isso significa? Que o próximo termo é igual ao termo anterior multiplicado por uma razão. E aí, de progressão geométrica, você lembra, pô, eu conheço o termo geral da PG, soma dos n primeiros termos, produto dos n primeiros termos, soma infinita. É soma infinita aqui? Não é, porque eu só tenho 10 termos. Vou ter que ficar usando produto de termos? Não. Vou ter que usar soma de termos? Pode ser que sim. Vou ter que usar termo geral? Pode ser que sim. Vamos com calma. Então já restringi a duas fórmulas ali que talvez eu tenha que usar. Beleza? E depois ele dá uma outra informação. Ele fala o seguinte, que C1, C2 até C10 é uma PA constante. Então esses termos aqui, ó, C1, C2, C3, C4, C5, 6, 7, 8, 9 até o meu C10, esses termos, eles são uma progressão aritmética. É isso mesmo, é uma PA. Ah, então o meu C1, C2, C3 e assim por diante até o meu C10 é uma progressão aritmética. O que isso significa? Que o termo anterior mais uma razão é o próximo termo. Então, o meu C3 vai ser o meu C2 mais uma razão. O meu C10 é o meu C9 mais uma razão. E assim por diante. Show de bola? Cara, e olha que interessante. Ele falou que tem uma informação aqui que é crucial. Ele fala que essa PA ela é constante. O que é uma PA constante? Então entra aqui uma observação muito importante. O que é uma PA, ou seja, uma progressão aritmética constante? Toda vez que você ouvir falar em PA constante, isso significa que a minha razão é igual a zero. A minha razão é zero? Ah, então quer dizer que o meu C2 é igual ao meu C1 mais zero? Ah, então o meu C2 é igual ao C1. Que o meu C3 é igual ao meu C2 mais zero? Ah, então o meu C3 é igual ao meu C2, que é igual ao meu C1. O meu C4 é igual ao meu C3 mais zero. Ah, mas C3 é igual a C1. Então isso aqui vai ser igual a C1 também. Então o meu C4 é igual a C1. Então isso significa que todos os termos da minha progressão aritmética são iguais. Então uma PA constante é uma PA de razão zero. Consequentemente, todos os termos da minha progressão são iguais ao primeiro termo. Então, o meu C2 é igual ao meu C1, o meu C3 é igual ao meu C1, o meu C10 é igual ao meu C1. Matheus, você consegue me dar um exemplo de PA constante? Consigo te dar infinitos exemplos. Exemplo de uma PA constante. Meio, 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 meio. Primeiro termo, meio. Soma zero. Segundo termo, meio também. Soma zero. Segundo termo, meio também. Uma PA constante, uma PA de razão zero. Outro exemplo. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Menos 1 mais 0, menos 1, menos 1 mais 0, menos 1, menos 1 mais 0, menos 1. E assim por diante. É um exemplo de PA constante. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Vou apagar esses exemplos aqui, tá? Pra gente ganhar um pouquinho de espaço. Beleza. Então, o que é uma PA constante? É uma PA onde a minha razão é zero. Vou apagar esse exemplo aqui também. Então, grava isso. É uma PA constante, é uma PA onde a minha razão é zero. Consequência disso, logo, o meu primeiro termo é igual ao meu segundo termo até o meu enésimo termo. Todos os termos são iguais. É isso que você tem que saber de PA constante. Beleza. E aí ele fala o seguinte, cara, eu quero fazer a soma de A1, A2, A3 até A10. Só que repara bem, quem é o meu A1? Ah, o meu A1 é 3 meios. O meu A2,
5 meios. O meu A3, 9 meios. O meu A4, não sei, é um número aí que a gente vai ter que descobrir. O meu A10, 1025 sobre 2. Caramba, doideira. Só que isso eu posso escrever como uma soma de dois números. B1 mais C1. 5 meios. B2 mais C2. 9 meios. B3 mais C3. Onde uma sequência é uma PG e uma outra sequência é uma PA constante. Então, no lugar de C2 aqui, ó, eu vou colocar C1. Posso fazer isso? Posso, porque essa PA é constante. No lugar de C3, eu vou colocar um C1 também. Posso fazer isso? Posso, porque essa PA é constante. No lugar de C4, eu vou colocar um C1 também. Posso fazer isso? Posso, porque essa PA é constante. No lugar de C10, vou colocar C1. Posso fazer isso? Posso, mais uma vez, porque essa PA ela é constante. Ah, entendi. E repara bem, cara, esse 3 meios aqui, eu não consigo escrever como sendo um meio mais um? Consigo, né? Esses 5 meios, eu não consigo escrever como sendo um meio mais 2? Esse 9 meios, eu não consigo escrever como sendo um meio mais 4? Esse camarada aqui, eu não consigo escrever como sendo um, melhor, meio mais 256? Ou melhor, 500? 256 vezes 2 dá 12. 512? Você vai entender por que eu estou escrevendo dessa forma aqui. Consigo escrever dessa forma? Pô, consigo. 512 vezes 2, 1024 mais 1, 1025 sobre 2. 3 meios, meio mais 1, 5 meios, meio mais 2, 9 meios, meio mais 4. Então repara só, o que está acontecendo aqui? Quem é 512? 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, vezes 2 dá 32, vezes 2 dá 64, vezes 2 dá 128, vezes 2 dá 256, vezes 2 dá 512. Então é 2 a nona. 2 a nona. Então 512 é 2 a nona. Então repara só, cara. Eu estou conseguindo escrever os números A1 como sendo meio, ou melhor, 1 mais meio. Vou escrever desse jeito. O meu A2 como sendo 2 mais meio. O meu A3 como sendo 4. Quem é 4? 2 ao quadrado mais meio. Assim por diante, até o meu A10, que é igual ao meu 2 a nona mais meio. Você está reparando alguma coisa? Olha que os meus termos 1, 2, 2 ao quadrado, até 2 a nona, não estão crescendo quando eu multiplico o anterior por 2. Então 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Qual deve ser o próximo? O meu A4. O meu A4 deve ser 2 ao cubo. Então o próximo termo está sempre sendo o termo anterior vezes 2. Sempre sendo o termo anterior vezes 2. Isso não é característica de uma progressão geométrica? Ah. Olha os termos ali mais à direita. Meio, 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 meio. Isso aqui não é uma PA constante? Caramba! Então eu chego à conclusão que a minha progressão geométrica, que o enunciado falou, é formada pelos elementos 1, 2, 2 ao quadrado, até o meu 10º elemento, que é o 2 a nona. E a minha progressão aritmética constante, ou seja, razão zero, todos os termos iguais, formada pelos elementos meio, 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 até o meu 10º elemento, que também é meio. Então, a minha sequência A1, A2, A3 até A10, consigo escrever como sendo uma PG mais uma PA. O que eu quero? Podemos afirmar que A1 mais A2 mais A3 mais A4. Então, se eu quero A1 mais A2 até a soma com o meu A10, isso aqui não é uma soma de PA.
mais uma soma de PG. Porque eu vou ter que somar B1 mais B2 mais B3 mais B4 mais B5 até B10. E depois vou ter que somar C1 mais C2 mais C3 mais C4 até C10. Show de bola? Caramba, que interessante. Como é que é a fórmula da soma da PA? PA é constante. Se a PA é constante, é o valor vezes o número de termos. Quantos termos tem? 10. Então o valor é constante, então meio vezes 10. Soma da PA vai dar 5. Soma da PG. Soma da PG. A nossa soma da PG, como é que é a fórmula do SN? Primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Então a minha soma da PG, meu S10, que é a soma dos 10 termos da PG, é o primeiro termo, que é 1, vezes a razão, que é 2, elevado a 10 menos 1, sobre a razão, que é 2, menos 1. Então a minha soma A1 mais A2 até o meu A10 é a soma da PA, que é 5, mais a soma da PG, que é 2 elevado a 10 menos 1. Isso aqui vai ser 1024 mais 4, que é 1028. Gabarito letra E. Beleza? Tranquilo? Tranquilo não, né? Questãozinha bem complicadinha, bem difícil, mas é uma questão que caiu na SpaceX aí em 2016. Então você reparou, cara, mais uma questão misturando PA com PG. A gente viu uma questão tranquila, que era a questão 6, misturando PA e PG. Viu uma outra questão mais tranquila ainda, que era a questão 5 da ESA, misturando PA e PG. E vimos uma questão bem mais difícil, que é uma questão na ESA, da SpaceX, melhor dizendo, envolvendo PA e PG. Então, o mesmo assunto, níveis diferentes de cobrança. Questões envolvendo PA e PG. Depois dá uma revisada nessa questão aí, que é muito, muito bacana. Próxima questão, vamos entrar nas nossas últimas duas questões. O ERJ 2023. Essa questão da UERJ 2023, ela vai ser um preparativo para a gente resolver a questão 9 da SpaceX, tá bom? Então, olha só. Considere a seguinte equação. X mais x sobre 3 mais x sobre 9 até infinitamente igual a 18. Sabendo-se que o primeiro membro dessa equação é a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. O valor de x é igual a... Opa, falou de progressão geométrica infinita. O que eu lembro de progressão geométrica infinita? Soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. Então, repara só, olha essa questão da UERJ aí. Ele fala aqui x mais x sobre 3 mais x sobre 9 mais infinitamente é igual a 18. Consigo colocar o x em evidência aqui? Consigo. Isso aqui é 1 mais 1/3 mais 1/9 mais infinitamente. Isso aqui é igual a 18. Concorda comigo que isso daqui é uma soma infinita de PG? Por que isso aqui é uma soma infinita de PG? Primeiro, porque isso aqui é uma PG, concorda? Porque o próximo termo é sempre o termo anterior multiplicado por uma razão. Nesse caso, a razão é 1/3. 1/3 é igual a 1 vezes 1/3, 1/9 é igual a 1/3 vezes 1/3, e assim por diante. Opa, então qual é a minha razão da PG? 1/3. A minha razão, ela está entre 0 e 1? Sim, então eu posso usar a fórmula da soma infinita da PG, beleza? Isso aqui é igual a B1, que é o primeiro termo, sobre 1 menos a razão. Joguei direto a fórmula, tá? Quem é o meu primeiro termo? 1 sobre 1 menos a razão, que é 1/3. Isso aqui é 1 sobre 2/3, que é a mesma coisa que 3/2. Ah, então essa soma infinita aí dá para mim como resultado 3/2. Então é x vezes 3/2 é igual a 18. 3 cancela com 18, sobra 6. O 2 passa para cima multiplicando, 6 vezes 2 dá 12. X igual a 12. Tá aí. Gabarito letra D. Então, questãozinha da UERJ aí só para a gente relembrar soma infinita de PG.
preparativo para a próxima questão e a gente encerra com essa questão da SpaceX 2023 falando sobre soma infinita de PG. O valor da soma das raízes da equação. E aí? Aí tu olha para uma questão dessa, tá, onde é que tem PG aí? Onde é que tem PG infinita aí? Caramba, que doideira. Olha com calma para essa soma de valores. É uma soma infinita de valores. E se você reparar bem, cara, vamos escrever. Primeiro termo, x ao quadrado mais 2. Segundo termo, 2. Terceiro termo, 4 sobre x ao quadrado mais 2. Quarto termo, 8 sobre x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Você está vendo que tem coisas meio que em comum aí, né? No numerador, eu estou sempre multiplicando por 2. E o denominador, eu estou sempre multiplicando por x ao quadrado mais 2. Sim ou não? E isso continua, né? Isso continua. Então, repara só. Vou falar que esse cara aqui é o meu primeiro termo. O meu 2 é o meu segundo termo. Esse cara aqui é o meu terceiro termo. E esse outro aqui é o meu quarto termo. Beleza? Olha que interessante. Você concorda comigo que o meu segundo termo é igual ao meu primeiro termo vezes 2 dividido por x ao quadrado mais 2? Sim ou não? É, pega o primeiro termo, x ao quadrado mais 2. Multiplica por 2 e divide por x ao quadrado mais 2. Dá o próprio 2, que é o meu segundo termo. Concorda comigo que o meu terceiro termo é igual ao meu segundo termo vezes 2 dividido por x ao quadrado mais 2? É ou não é? Pega o segundo termo, que é 2, multiplica por 2, fica 4. Divide por x ao quadrado mais 2. 4 dividido por x ao quadrado mais 2. Tu concorda comigo que o meu quarto termo é igual ao meu termo anterior, que é o terceiro termo, vezes 2 dividido por x ao quadrado mais 2? Verdade. Ó, 4 vezes 2, 8. Divide por x ao quadrado mais 2. Vai ficar x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ah, então quer dizer que o meu próximo termo é sempre o meu termo anterior vezes 2 dividido por x ao quadrado mais 2. Logo, isso é uma progressão geométrica, cuja razão é 2 sobre x ao quadrado mais 2. Então, essa sequência aqui é uma progressão geométrica. Como tem infinitos termos, uma progressão geométrica o quê? Infinita. Onde a minha razão é 2 sobre x ao quadrado mais 2. Concorda? O próximo termo, basta pegar o termo anterior e multiplicar por 2 sobre x ao quadrado mais 2. Próximo termo, termo anterior vezes 2 sobre x ao quadrado mais 2. Próximo termo, termo anterior vezes 2 dividido por x ao quadrado mais 2. E assim por diante. Se você reparar bem, cara, olha aí para a nossa razão da progressão. Olha para a nossa razão da progressão. A nossa razão da progressão é 2 sobre x ao quadrado mais 2. Você concorda comigo que o nosso denominador, que é o cara que está lá embaixo, isso aqui é o nosso denominador, e o termo que está lá em cima a gente chama de numerador. O nosso denominador ele é 2 mais alguma coisa positiva.
Então, 2 mais alguma coisa positiva, obviamente, ele é maior do que 2. 2 mais alguma coisa positiva é maior do que 2. Então, eu tenho que a minha razão da progressão geométrica é 2 sobre algo maior que 2. Então, pode ser 3, 4, 5, 6, qualquer coisa. Então, o que importa é 2 sobre um número maior do que ele. Se é 2 sobre um número maior do que ele, isso aqui com certeza é menor do que 1. E como essa razão ela é positiva, com certeza essa razão é maior do que 0. Opa, então 0 é menor que a minha razão, que é menor do que 1. Consequentemente, posso usar a fórmula da soma infinita da PG, que é igual ao meu primeiro termo sobre 1 menos a razão. Como é que fica essa soma infinita, então? Então, a soma infinita da PG é o meu primeiro termo. Quem é o meu primeiro termo? X ao quadrado mais 2. Então, meu primeiro termo, x ao quadrado mais 2 sobre 1 menos a minha razão. Quem é a minha razão? 2 sobre x ao quadrado mais 2. Então, melhorando essa fração algébrica, vai ficar x ao quadrado mais 2 aqui em cima sobre x ao quadrado mais 2 menos 2. X ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2. Isso aqui é x ao quadrado mais 2 ao quadrado sobre x ao quadrado. Beleza? Então, olha só que interessante. Essa soma tem que ser igual a 8. Ah, então essa soma tem que ser igual a 8. Vamos melhorar essa brincadeira aqui? Isso significa que x ao quadrado mais 2 ao quadrado passa o x ao quadrado que está lá embaixo multiplicando. É igual a 8x ao quadrado. Lado esquerdo, vamos abrir ali, ó. X ao quadrado mais 2 ao quadrado. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui é igual a 8x ao quadrado. Ah, então x à quarta menos, passo 8x ao quadrado para o outro lado e soma com 4x ao quadrado. Então vai ficar 4x ao quadrado menos 8x ao quadrado. Dá menos 4x ao quadrado. Mais 4 é igual a 0. Vamos escrever isso aqui de um jeito completão. X à quarta mais 0 vezes x ao cubo, porque x ao cubo não aparece, menos 4 vezes x ao quadrado, mais 0 vezes x, porque o x não aparece, mais 4 igual a 0. O que ele quer? O valor da soma das raízes da equação. E aí você viu lá na última aula que a gente deu uma revisada, que lembra que a gente usou equações com PA? Questão da SpaceX 2023. Usa equações, PG, soma infinita da PG e termina com uma coisa que a gente viu lá na última aula. Relações de Girard. Então, pelas relações de Girard, se você não lembra disso aí, eu expliquei isso lá na última aula. Eu sei que a soma das raízes é igual ao famoso menos b sobre a, ou seja, menos o coeficiente que acompanha x ao cubo sobre o coeficiente que acompanha x à quarta. Vai ser 0 sobre 1. Expliquei isso lá na última aula, tá? Se você não lembra, revisa a última aula aí. Então, a soma das raízes é igual a 0, pelas relações de Girard. Então, vamos dar só mais uma revisadinha aqui nas relações de Girard. Quando a gente tem uma equação de quarto grau da forma ax à quarta mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais dx mais e igual a 0, pelas relações de Girard, a soma das raízes, que são 4 raízes, porque é uma equação do quarto grau, nós conseguimos escrever como sendo menos o coeficiente que acompanha x ao cubo sobre o coeficiente que acompanha x à quarta. Olha só, o coeficiente que acompanha x ao cubo é 0. Ah, então a minha soma vai ser 0 sobre 1, que é o coeficiente que acompanha x à quarta. 0 sobre 1, soma das raízes, 0. Show de bola? Que dá pra gente o quê? Gabarito letra B de bola. Caramba, SpaceX 2023. Igual a gente viu na aula passada, lembra? PA envolvendo equações? Agora a gente viu PG envolvendo equações.
PG envolvendo equações com soma infinita e no final terminamos com relações de Girard, assim como na aula passada. Lembra que na aula passada a gente viu progressão aritmética com matrizes, PA com matriz? Agora a gente viu aqui PG com matriz. Outra coisa importante pra caramba, vimos questões misturando PA com PG, desde questões mais fáceis, questão 5, questão 6, a questões mais difíceis, questão 7. Show de bola? Tranquilo? Cara, olha a quantidade de coisa que passou. Questões do termo geral da PG, assim como a gente viu na última aula, termo geral da PA, termo geral da PG. Questões mais fáceis, questão 1, questão 2, até uma questão mais complicada, questão 3, ESA 2024. Muita informação, muita questão bisurada. A gente conseguiu aqui abordar tudo que pode cair de PG, tanto na ESA quanto na SpaceX, até mesmo em outros concursos, beleza? Então, sexta-feira que vem tem mais, encerrada a aula de hoje, essa aula gigantesca de revisão. Cara, a gente cercou por todos os lados ali, tudo que pode aparecer para você. PG com matriz, PG com equação, PG envolvendo PA, soma infinita. Cara, a gente viu tudo. Então a gente cercou de todos os lados ali o que pode aparecer, o que pode vir a cair na sua prova. Show de bola? Então revisa a aula aí, vê as aulas anteriores e se prepara que sexta-feira que vem, 8h30 da noite, tem muito mais. Fiquem com Deus, bons estudos. Brasil!